Olá, bem-vindos a mais essa transmissão especial aqui na TV Estadão em conjunto com a Deloitte, a realização do Estadão Blue Studio. Hoje, destaque para o mercado brasileiro de soluções baseadas na natureza, ou NBS, que vive um momento bem importante que pode trazer reais impactos ao desenvolvimento sustentável do país. De acordo com o estudo Nature Based Solutions, Capital Mobilization in Brazil, feito pela Deloitte Brasil, Capital for Climate, o Brasil está vivendo um dos momentos mais decisivos nessa agenda, a agenda climática internacional. O estudo revelou que o país deve mobilizar mais de 10 bilhões de dólares em investimentos nessa área de soluções baseadas na natureza até 2027, podendo chegar a quase 19 bilhões até 2030. São números expressivos e positivos e que colocam o Brasil como protagonista global na integração entre restauração ambiental e desenvolvimento econômico. E não só isso. Investidores e desenvolvedores demonstram no momento atual que há alinhamento de objetivos em torno dos temas do financiamento das ações de NBS ou NBS no Brasil, que é também bastante positivo. Outro ponto de destaque na pesquisa, que contou com a participação de 34 organizações alocadoras de capital, e também 32 desenvolvedores de projetos, foi a conclusão de que o mercado é capaz e está disposto a absorver e operacionalizar o investimento nessas soluções de forma eficaz, com o objetivo de traduzi-los, esses investimentos todos, em impactos mensuráveis. Para falar disso, eu recebo hoje dois especialistas que vêm acompanhando esse tema bem de perto. Estão comigo Luiz Paulo Pereira Assis, ele que é sócio-líder de soluções e infraestrutura e finanças sustentáveis na Deloitte, e também a Ana Lúcia Horta, diretora executiva da Capital for Climate no Brasil. Sejam ambos muito bem-vindos. E eu começo aqui a discutir esse tema tão relevante, caminhando a primeira pergunta para o Luiz. Luiz, entre muitos dados positivos, como a gente destacou, o relatório mostra um salto impressionante no interesse dos investidores em projetos de sustentabilidade aqui no Brasil. E tem um número, são mais de 10,4 bilhões de dólares que devem ser destinados a essas iniciativas até 2027. Queria saber de você, em sua visão, o que explica esse aumento de confiança no Brasil. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Daniel, e muito bom estar aqui com você e junto com a Ana Lucia para a gente discutir um pouco esse tema super relevante. Acho que esse é um tema, o Brasil, quando a gente olha a vocação, a gente tem uma vocação muito clara, primeiro, para produtos e soluções baseadas na natureza. Então, a gente vem de um país com o agro sendo um dos principais setores da economia brasileira. E quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, esse ambiente, os nossos biomas, eles têm, de certa forma, uma vantagem competitiva quando a gente olha com outros países. A gente tem, então, como a gente falou no nosso estudo, a expectativa de mobilizar nos próximos anos, e aí entre 2025 e 2027, 10 bilhões. Então, lembrando que esse estudo, ele não é um estudo que a gente tem, de certa forma, exaustivo do mercado. A gente sabe que o mercado é muito maior que isso. Mas, sobre aquelas empresas sobre as quais a gente fez a pesquisa, a gente já identifica um grande volume de intenção de investimentos no Brasil. A gente tem, claro, o bioma da Amazônia como um principal bioma, e isso traz uma característica para esses projetos. A gente tem, de certa forma, quando a gente olha, comparado com o passado, hoje, o Brasil se posicionando sob o ponto de vista público e do governo, com investimentos claros referente a isso. Acho que ao longo dessa conversa hoje a gente vai tratar muito possivelmente desses temas um pouco mais em detalhe, mas é claro, a confiança vem do investidor, vem daquilo que os projetos
que no final do dia são de mais importância. Então, quando a gente fala o investidor para investir num país, ele precisa ter segurança jurídica, precisa ter competitividade. No final do dia, quando a gente fala de competitividade, o nosso ambiente traz uma competitividade maior perante os outros países, mas a gente precisa ter projetos bons. E isso faz com que, efetivamente, a gente consegue ver um amadurecimento desse ecossistema no Brasil. Então, quando a gente olha 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não tinha a quantidade e qualidade de projetos que a gente tem hoje. Então, a gente também fez, dentro do nosso estudo, olhando um pouco os desenvolvedores de projeto, e isso mostra que a gente tem pipeline e, de certa forma, quando a gente começou a discutir um pouco sobre essa pesquisa, a gente tinha uma grande dúvida se era, poxa, será que está faltando investidor ou será que está faltando projeto? E a gente descobriu que não está faltando nenhum dos dois, que agora é uma época de implementação. Então, a gente tem essa evolução de amadurecimento do mercado e da vantagem competitiva brasileira, dado as nossas características. Uhum. Ana, queria trazer justamente esse tema aqui, avançar um pouco nisso, quer dizer, entre os anos de 2023 e 2024, já foram desembolsados 2,1 bilhões de dólares, antecipando, inclusive, metas da COP30. O que permitiu essa virada tão rápida entre intenção e ação? Bem-vinda. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A vantagem comparativa que o Brasil tem, como o Luiz já comentou, é inegável, tá? A gente começa pelo clima tropical, onde as árvores crescem 3 vezes mais rápido que, por exemplo, na Escandinávia. Então, em 6, 7 anos, a gente pode ter árvores de grande porte prontas para corte. Somando isso, que é comum aos países tropicais, a gente tem um ambiente regulatório muito bom, tá? Segurança de contrato, boas regras. Somando a tudo isso, a gente tem um mercado de capitais bastante sofisticado e ativo. Então, falando um pouquinho sobre essa vantagem comparativa e competitiva, um estudo feito por uma grande consultoria, a Boston Consulting Group, indica que o Brasil tem potencial de absorver entre 1,3 e 1,7 bilhões de dióxido de carbono por ano, por meio das soluções baseadas na natureza. Não tem nenhum outro país no planeta que consiga atingir essa meta. Aí, de novo, é sempre uma somatória de fatores. A gente tem desenvolvedores de projeto de altíssima qualidade, tá? Vários oriundos de family offices, de empresários do setor de tecnologia, de restauração. E eles são a base extremamente talentosa para pensar em soluções baseadas na natureza como negócios e como negócios capazes de atrair investimento. Então, está muito claro que, da mesma forma que a China foi o país que comandou a indústria de energias renováveis graças ao seu domínio técnico, o Brasil vai sim ter um papel semelhante e fundamental para o mundo no que tange a soluções baseadas na natureza. Mas então, voltando à sua pergunta, que você disse que o crescimento é rápido, o que a gente tem visto é um movimento de aceleração que ele pode ser considerado uma bola de neve rolando a montanha, tá? Ao longo do processo, a bola vai aumentando a massa e a velocidade. E é esse momento que a gente está vivendo em relação aos investimentos em soluções baseadas na natureza. Como você bem pontuou, em 2023 e 2024, desembolsou-se 2,1 bilhões. A nossa pesquisa mostrou que até antes do final, agosto de 2025, já se havia desembolsado 2,67 bilhões, tá? E ainda faltava muita coisa, a gente percebeu que os alocadores de capital tinham metas muito claras e planos muito concretos. Então, se você acha que essa aceleração foi muito rápida, tudo indica que daqui 6, 12 meses a gente vai olhar para trás e dizer assim, poxa, como o mercado estava lento ali. Muito bem. Luiz, o estudo Deloitte Capital for Climate mostrou que existe sintonia entre investidores que desejam aportar e desenvolvedores que afirmam conseguir absorver 6,1 bilhões de dólares até o ano de 2027. Esse dado também está no estudo. Em que áreas essa convergência é mais evidente? Como
fortalecer essa conexão entre esses dois lados? Acho que esse é um ponto super importante que a gente identificou também. A convergência ela vem muito pelo fato de que tanto os desenvolvedores quanto os investidores estão buscando soluções que efetivamente trazem e têm como objetivo principalmente alguns fatores. Primeiro, você tem uma maior produtividade, um menor impacto ambiental, você consegue aproveitar aquilo que, Reana, a gente já pontuou, sob o ponto de vista da nossa vantagem comparativa, e quando a gente olha isso, fica claro que, mesmo o estudo vem para trazer essa clareza, mas se você para e analisa onde a gente tem a maior possibilidade, são em áreas degradadas, por exemplo, que hoje o Brasil tem áreas onde elas não são produtivas, e isso faz com que a gente possa usar essas várias produtivas para que a gente tenha uma utilização maior. Então, tem algumas soluções importantes. Primeiro a intensificação sustentável da produção agropecuária, então aumentar efetivamente a produtividade com menor impacto. Então, a partir do momento que a gente desenvolve soluções sobre as quais aumenta a produtividade agropecuária brasileira, isso faz com que a gente tenha uma evolução do agro no Brasil, mas com menor impacto ambiental. Isso tem, de certa forma, pelos dois caminhos, tanto pelo lado dos desenvolvedores quanto pelo lado dos investidores, um interesse super grande de aproveitar essa vantagem competitiva / comparativa. Tem também a restauração, a bioeconomia florestal, então florestas acaba sendo uma das soluções super importantes, porque, como a Ana falou, a gente tem uma possibilidade que é chuva e um terreno super de qualidade, e um ambiente, um bioma que você consegue, de certa forma, trazer uma produtividade de uma floresta maior, e isso, quando a gente olha a restauração, é uma solução super importante. Então, falei sobre restauração de áreas degradadas, então recuperação de solo, aumento da biodiversidade, até geração de crédito de carbono em áreas hoje que tem um solo bastante degradado, ou seja, jogar carbono de volta para o solo e criar essa riqueza de biodiversidade que tem. Agrofloresta, no final do dia, e integração lavoura-pecuária-floresta acabam sendo uma outra solução, onde sistemas produtivos que hoje já existem de agropecuária, junto com floresta e trazendo essa conciliação. E, claro, a gente tem florestas e proteção de áreas naturais, que a gente também tem bastante, tanto pelo ponto de vista de investidor interessado, mas também de desenvolvedores de projeto para a gente proteger as nossas florestas hoje em dia. Então, essas são as principais frentes. E, claro, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica acabam sendo as regiões estratégicas onde investidores e desenvolvedores de projeto têm um maior interesse. Uhum. Ana, queria trazer um tema aqui. Os desenvolvedores planejam triplicar a área operacional até 2028, chegando a 2,7 milhões de hectares, ou 9,6 milhões de hectares, se incluirmos aí a conservação. Quais, na sua visão, podem ser as dificuldades enfrentadas pelo Brasil no sentido de monitorar e garantir a integridade desse impacto em larga escala? E esse esforço, mas uma pergunta, deve vir de onde? Governo, sociedade, entidades, investidores ou de todos esses entes? É uma pergunta muito ampla. A primeira delas é que não existe bala de prata, tá? Vários obstáculos precisam ser superados para que cada um desses projetos seja implementado.
Então, se a gente pensar numa pretensa cronologia de fato, tá? A primeira coisa que o desenvolvedor precisa é escolher o produto que vai ser o carro-chefe da receita. Vai ser a venda de carbono no mercado voluntário? Vai ser a venda de carbono no mercado regular? Vai incluir venda de madeira, de carne bovina, de frutas? Depois, vai industrializar? Tem indústria perto? Onde tem logística? Vai exportar? Tem mão de obra qualificada? Se não tem, como garantir, tá? Tem a terra, vai comprar a terra, vai fazer leasing, parceria. Então, até o projeto precisar só do dinheiro, muitas etapas foram vencidas. E aí, para conseguir o dinheiro, tem que achar um investidor, financiador, que busque o que o projeto tem, que pode ser que entram vários elementos, impacto, região, tempo para gerar o retorno, rentabilidade. Agora, como eu comentei, a gente tem um ambiente muito propício, tão propício que a gente vê esse crescimento se acelerando, tá? Então, governança é uma coisa muito importante, tá? Monitorar, tá? E isso a gente faz com muita tecnologia. A gente hoje tem drone, tem satélite, tem inteligência artificial e tem vontade. E aí a governança, que é o gargalo, que é garantir que tudo seja executado conforme planejado e que se consiga demonstrar isso, a gente só consegue fazer isso com a atuação de governo, setor privado, terceiro setor e academia, tá? A velocidade da mudança é muito menos um desafio técnico, e embora o desafio técnico seja relevante, tá? Eu acho que o exemplo, assim, anedótico que eu usei aqui com aquelas várias etapas, vê? Agora, o real desafio não é esse, tá? É a coordenação entre esses vários atores. Se cada um deles, e a gente observa que cada um deles vem dando passos consistentes na direção correta, mas quanto mais essas várias ações forem coordenadas, tá? Evitando zona cinzenta, evitando duplicidade, mais rápida vai ser a transição. Uhum. Muito bom. E Luiz, em termos de soluções práticas, você já citou na sua resposta anterior, mas eu queria avançar um pouquinho mais. O relatório mostrou destaque para pontos como intensificação de ações de sustentabilidade, restauração de áreas degradadas e bioeconomia florestal. Queria saber de você o que essas frentes representam para a transição ecológica e também, mais do que isso, para a economia do nosso país. São três temas ou três frentes super importantes, né? São soluções que, sem dúvida, têm uma oportunidade. Então, quando a gente fala que investidores e desenvolvedores de projetos estão interessados nessas frentes, a primeira coisa é que vai gerar negócio e que vai gerar. Então, essas três frentes, de certa forma, é onde o dinheiro ou o capital vai ser empregado para ser trabalhado. E a partir do momento que o capital é empregado, isso acaba gerando emprego, gera adicionalidades, tanto para o nosso clima e toda a visão ambiental, mas, de certa forma, quando a gente fala em intensificação de ações de sustentabilidade referente a soluções baseadas na natureza, a gente está falando de aumento de produtividade. Então, quando a gente olha aumento de produtividade, tanto agrícola quanto pecuária, isso faz com que hoje o Brasil já é um dos países mais produtivos do mundo, mas com isso faz com que a gente aumente a nossa produtividade, sendo, de certa forma, a gente trazer mais matéria-prima para setores de indústria, a gente conseguir ter cada vez mais uma cadeia produtiva sustentável. Então, acho que quando a gente olha a intensificação de ações de sustentabilidade, acho que esse é um principal ponto. Restauração de áreas degradadas. Eu já falei um pouco sobre isso, mas o principal ela aumenta a qualidade do solo, mas não só do solo, de uma visão como um todo da bioeconomia como um todo.
Então, a gente tem o bioma sendo representado, a biodiversidade, então você vai melhorar a qualidade da água, você aumenta a biodiversidade na área de uma maneira muito grande e, de certa forma, cria empregos e melhora e valoriza a cadeia produtiva local, dado que a gente está falando em áreas que são áreas rurais. Então, quando a gente olha sob o ponto de vista social, você tem o dinheiro chegando até a ponta. Então, dado que os projetos são investidos e esses projetos, por natureza, têm um impacto de uma adicionalidade positiva, isso faz com que o impacto social acaba sendo super relevante. E, por fim, a bioeconomia florestal, de certa forma, ela volta e impulsiona a inovação. Então, a gente sabe que hoje a gente tem as principais desenvolvedores de pesquisa e desenvolvimento em floresta no mundo estão no Brasil. Então, a gente tem empresas que participaram da nossa pesquisa, que hoje tem centro de desenvolvimento de pesquisa relacionado à floresta, que traz o Brasil na frente da inovação desses temas. Então, olhando de uma forma geral, traz resultado econômico, mas também, sem dúvida, impacto social, impacto na biodiversidade, e isso agrega muito para o país quando a gente olha os objetivos que a gente tem, tanto de descarbonização, mas também os nossos objetivos de net zero como país, que já foram definidos até 2050. Uhum. E Ana, justamente falando desse dinheiro chegando na ponta, que eu queria te fazer essa próxima pergunta, quer dizer, tem um lado muito importante que aparece no estudo, que é equilibrar o impacto e o retorno financeiro em torno dessas ações de sustentabilidade. E o grande desafio agora, segundo sempre o levantamento, o estudo, não é mobilizar o capital, mas executar justamente. O que ainda está impedindo que o dinheiro chegue mais rapidamente à ponta, com mais velocidade? Primeiro aqui um toque de esperança, tá? De um realismo positivo. Ele vem chegando à ponta com mais velocidade, tá? Nossa meta inicial era identificar 5 bilhões de intenção de alocação, e quando a gente lançou essa mobilização, o que muitos de nós ouvimos foi boa sorte. A gente identificou 6,1 bi na ponta de absorção e mais de 10 na ponta de alocação, sendo que mais de 2,5 bi foram desembolsados este ano apenas. Mas ainda tem muita coisa para fazer, tá? E são algumas alavancas. A primeira é uma alavanca de tradução. Traduzir o ambiente regulatório para estrangeiro e também traduzir e explicar que as métricas de solução baseadas em natureza são diferentes de, por exemplo, infraestrutura, tá? A comparação entre soluções baseadas em natureza e infraestrutura, ela é feita com muita frequência pelo fato de que em ambos você coloca todo o dinheiro na frente e o seu retorno vem ao longo de um período longo, que pode chegar a 20 anos. Só que o track record, as métricas em soluções baseadas na natureza, por ser um setor mais novo, não estão tão bem estabelecidas. Então, é muito comum um investidor que venha para esse setor falar assim, mas e o seguro? E o risco de incêndio? Essas florestas são monitoradas, tá? Tem empresas no Brasil que vão cortar a floresta em 7, 8 anos, que mostram que a média de incêndio é de 0,28 por ano, tá? Ou seja, um efeito negligente. Quando a gente está falando em restauração para venda de carbono, que essa árvore precisa ficar lá por 40 anos, é óbvio que essa floresta precisa ser mais cuidada. Então, esse é um dos papéis que a gente assume, tá? Traduzir essas métricas, tanto de solução baseada na natureza, para novos investidores no setor, e traduzir o ambiente regulatório brasileiro para investidor estrangeiro. Mas, de forma simplificada, eu acho que tem 3 alavancas muito importantes. O primeiro, que é Blended Finance, que isso significa misturar dinheiros com custos diferentes para baratear o custo da dívida, tá? Então, em linhas gerais, a gente tem o dinheiro de filantropia, tá? Custo zero,
e ou dinheiro de bancos de desenvolvimento que aceitam um risco maior para cobrir as primeiras perdas ou para dar garantia, tá? Isso gera segurança suficiente para atrair mais investidores, investidores novos para esse setor. E aí é um exemplo brilhante que a gente tem e que nós da Capital for Climate vimos trabalhando muito para melhorar cada um dos leilões, é o EcoInvest, tá? Que ele foi criado para diminuir o risco desses projetos. Ele não é só para soluções baseadas na natureza, mas os novos leilões são muito focados, têm um viés muito grande para destravar soluções baseadas na natureza. Então, fica muito mais fácil que o investidor foque na qualidade no projeto, na governança, na qualidade dos acionistas, do que em situações macro. Assistência técnica também é muito importante, tá? Seja essa assistência técnica para formar mão de obra ou para melhorar o conhecimento dos desenvolvedores de projeto, na governança, em análise financeira, em relacionamento com investidores. E, finalmente, facilitar, tá? Quando a gente pensa em investimentos desse porte, a due diligence, o escrutínio é tão grande que projetos pequenos ficam em desvantagem. Então, criar agregadores e plataformas ajuda muito. Um exemplo disso é criar estruturas que organizem o pipeline, da fila de projetos, padronizando dados e oferecendo isso como um produto para o mercado. Isso é uma das coisas que a Capital for Climate tem feito com um produto nosso de uso gratuito, que é a NBS Investment Platform. Hoje, ela já tem mais de 750 oportunidades de projetos no Brasil prontos para receberem investimento. Tá? Os investimentos estão crescendo, eles superam 25 bi, e facilitar o acesso de investidores a esses projetos faz muita diferença para acelerar ainda mais essa transição. Sem dúvida. Muito bem. Luiz e Ana, para a gente concluir, a Ana já deu bastante dicas aí, mas eu queria uma mensagem final de ambos, começando pelo Luiz, no sentido de que o país precisa fazer nos próximos anos para consolidar esse bom movimento, essa liderança global em unir restauração ambiental e desenvolvimento econômico de vez, de forma definitiva. O que ainda está faltando? O que dá para melhorar? O que ainda dá para fazer? Começando por você, Luiz. Acho que a gente tem, claro, um desenvolvimento bastante da regulação e dos incentivos. Eu acho que a Ana trouxe aqui um ponto super importante do EcoInvest. O EcoInvest, ele tem sido um dos principais ferramentas vista pelo setor privado, super importante de apoio e suporte para o investimento e garantir o investimento do investidor privado de forma naquilo que efetivamente ele aceita tomar risco. Tem outras frentes, e aí vai um pouco na implementação dessas ferramentas. Eu acho que a gente que trabalha nesse tema, as ferramentas estão aí. A gente fala de blended finance há uma década, e o principal é a gente conseguir implementar isso de uma maneira eficiente. Então, esse ano, o governo trouxe na COP o Tropical Forest Forever Facility, que é um fundo que vem nessa ideia de conseguir trazer o capital público, porque acho que é importante a gente todo mundo ter a clareza sobre o capital, a importância do capital público dentro de tudo isso. Ele vem com volumes significativos para viabilizar projetos que têm maior risco. Então, quando a gente compara, a Ana falou de projetos de infraestrutura com esses projetos, o investidor vai olhar e vai falar, poxa, eu preciso ter um risco e retorno muito balanceado. Então, esses facilities, esses fundos vêm, de certa forma, para viabilizar projetos com maior risco, efeito catalisador do privado. Então, a cada real que é colocado por uma entidade pública, ela tem que mobilizar no mínimo 5 reais do capital privado, e o impacto sistêmico que a gente tem
como um todo. Então, acho que, de forma geral, o investimento em soluções baseadas na natureza vem, de certa forma, impacta indiretamente vários outros setores, e eu acho que, como a palavra final a implementação tem que dar certo, porque a gente sabe que a gente tem as ferramentas, a gente tem o caminho, a gente tem os projetos, agora é fase de implementação. E fase de implementação, precisamos ter claro como que isso vai acontecer. Muito bem. E para você, Ana, queria que você concluísse como seguir da melhor forma a partir de agora. Olha, seguir fazendo, não esperando estar tudo absolutamente perfeito, tem que estar bom. Agora, principalmente, para que o setor cresça, é necessário que a gente colete dados, tá? Essa primeira pesquisa que a gente fez foi muito importante, é conseguir coletar cada vez mais dados com maior granularidade, tá? A gente, enquanto setor, precisa entender o que está dando certo, por que está dando certo, e quando não der certo, a gente também precisa falar sobre isso. Não para apontar dedos, mas para entender com clareza qual é a origem do problema e poder pensar, enquanto sociedade, como resolver esses problemas. Tá? De novo, o Brasil, desde que eu sou criança, eu ouço falar que o Brasil é o país do futuro. Mas agora, neste mercado de soluções baseadas na natureza e nesse ponto da crise climática que a gente tem uma vantagem comparativa muito grande, a gente está transformando essa vantagem comparativa em vantagem competitiva, criando esses instrumentos. Então, a gente precisa continuar trabalhando, manter o foco e sempre levantando a barra e, de novo, coletando dados e compartilhando esses dados de forma agregada. Muito bem, o mercado brasileiro de soluções baseadas na natureza vive, como ouvimos e discutimos com os nossos especialistas, um momento de impacto. Investidores e desenvolvedores demonstram alinhamento de objetivos para impulsionar o desenvolvimento sustentável do país e, além disso, há apetite e vontade de investir, o que é muito bom. O estudo realizado pela Deloitte Brasil, Capital for Climate, mostrou que o Brasil está se tornando referência global em integrar restauração ambiental e desenvolvimento econômico. Ficou bastante claro, mais uma vez, aqui no nosso programa de hoje, na nossa transmissão. Agradeço ao Luiz Paulo Pereira Assis, da Deloitte, e também a Ana Lucia Horta, da Capital for Climate no Brasil, e também a você que nos acompanhou nessa discussão, nesse painel sobre esse tema. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Brás. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.